Bom dia, família Brindamente, a paz do Criador, Yahweh, muitos chamam de Elohim, o Elohim com 72 filhos dos Elohims, Tisidequenu, Raá, Rafá, Jirê, Elion, mas não é aquele, é o Criador, Yahweh, né? O pai de Yahushua não é Jesus, não existe no aramaico J, é Y, é Yahushua. Muito bem, muito bom você acordar de manhã, saber que não existe mais véu, o véu que foi rasgado, mas botaram um véu sujo entre você e o Criador. Há 2000 anos atrás o véu foi rasgado, né? Mas botaram um outro. Que existe um único mediador, que é o Messias, que foi para o céu e enviou o Espírito para nós entendermos a vontade do Pai, e não há barreira entre nós e o nosso Criador. A porta está aberta. Eles põem a porta de um templo, eles põem um altar e um homem por trás, e você no meio, e aí eles dizem que você tem de ir na ceia simbólica lá, você tem de ir para a doutrina deles lá, e enfim, é uma série de coisas, né? Mas você está naquela passagem lá de Hebreus que diz que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santuário levando sangue de bode nas mãos. Mas Jesus entrou uma única vez no santuário, propiciando a eterna redenção. Quando ele disse, tetelestai, está consumado, ou seja, o preço do pecado está pago. Quem crê em mim tem a vida eterna. O que é crer? É acreditar, depositar confiança. Acabou. Vai fazer mais o quê? Bater palma? Não, só se quiser. Vai cantar música para ele? Ele nunca pediu isso. Só se quiser. Vai ser batizado nas águas? Só se quiser. Não tem mais nada que fazer. É só crer. Acabou. A fé vem pelo ouvir a palavra do Pai. Não a palavra de Zeus, a palavra do Deus da Grécia, a palavra das religiões, mas a palavra do Pai. Enfim, meus queridos, aquele podcast lá do Fábio, do Eu Acredito Podcast, rendeu vários vídeos aqui no canal. E eu quero observar com vocês mais uma parte do podcast, aonde o Abílio Santana conversa com o Fábio sobre o baluarte da fé assembleiana e Decaso Takayama. Eu queria ver com vocês algo sobre o pastor Takayama, sobre os pregadores daquela época. Já vai dando um joinha para que o algoritmo entenda que é um bom entretenimento para os que são da fé verdadeira e possa divulgar mais o nosso trabalho e fazer o nosso canal decolar. Ele está muito pequenininho. Então, meus amados, é isso. Quero que vocês vejam esse vídeo e depois vamos pensar sobre o que foi falado. Eu vi um podcast teu aqui com um dos maiores pregadores, até me emociono, que o Brasil já teve, daqui desse estado, deu a vida pelo reino, sustentou muitos alunos em Pindamonhangaba, e um dos alunos que ele sustentou pagou o curso, fui eu, nos anos 80. Eu comecei a pregar imitando ele. Ele sentado aqui e eu em casa assistindo, eu comecei a chorar. Um homem de uma sabedoria indizível. Pastor Hidecaso Takayama. Um homem que tem tanto coração no reino que comprou 2 carretas para evangelizar o estado do Paraná. As carretas, ele não podia mais viajar. E ele orou a Deus, pedindo a Deus para quem iria essas carretas. E eu orando a Deus, pedindo para comprar 2 carretas. E liguei para ele. E vim buscar essas 2 carretas aqui. Estão lá na Bahia. A leoa preta e a leoa branca. Enfim. E vendo esse homem aqui, eu disse, meu Deus, ele está em outro mundo. Porque o nosso mundo acabou no ano 2000. O meu, dele, o nosso, acabou no ano 2000. Tem grandes oradores aí. Eu diria que eles são enciclopédia ambulante.
mas não tem espaço nesse mundo porque não é o nosso mundo. Nós não conhecemos o mundo virtual. Eu vim comprar um celular que presta agora porque minha filha disse, não, pai, tem que comprar um celular. Você olhou hoje comigo, viu que eu tenho alguns seguidores. Eu nem sabia que eu tinha aquele número de seguidor. Você que me ensinou como é que entra, que é um novo mundo para mim. Podcast esse, parece que é o 4º que eu estou participando. Por quê? Porque é outro mundo. Nós temos bagagem? Temos, mas não temos a linguagem do novo mundo. Antigamente, respondendo a tua pergunta, a gente ia para os joelhos. Nós, da geração de lá de trás, buscava de Deus a necessidade daquela igreja. Entrava em jejum e oração, Bíblia, e Deus dizia qual era a mensagem. Quando pregávamos, multidão vinha à frente. Mas hoje, os guguistas perguntam, Gugu, eu prego sobre Jesus, está voltando. Aí começa a botar um monte de coisa e pregar que lá no céu vai ter tristeza. Vai não. Lógico que não. Esse pastor Abílio. Ah, vai. O senhor me fez chorar já aqui, aí de repente o senhor vem com essa agora, pastor. Meu Deus do céu. Pastor, então a igreja está vivendo o reflexo daquilo que é pregado nos púlpitos. Com certeza. Porque a igreja é o que o púlpito diz. A igreja é o que o púlpito diz. E a levada chamada hoje convida baseado no número de seguidores. Não é como antigamente. Eu já cheguei no local para pregar, o pastor me pedia a minha funcional, eu mostrar que eu era de fato pastor, mas ele queria saber se eu estava em comunhão. Cadê a carta de recomendação? Você é famoso, mas cadê a carta de recomendação? Hoje, a levada de hoje, nem sabe o que é carta de recomendação. Como é que vai ter batismo? Como é? Cura divina? Hoje em dia? Aleijado andando? Surdo ouvindo? Mudo falando? Cego vendo? Que é isso? E se aparecer alguém, vai dizer que é mentira. Não creio. Isso é teatro. Charlatanismo. Está fazendo isso, são os atores. Ganharam R$1.500, R$2.000 para poder dizer, para tirar dinheiro, para roubar. É a levada de hoje. Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Chegou o tempo. Mas então nós precisamos resgatar a essência, a espiritualidade e unir isso com a tecnologia que nós temos hoje, né? Com certeza. Carecemos, necessitamos de buscar nas raízes do evangelho genuíno e aplicar no mundo em que foi criado o mundo virtual. O Abílio Santana disse que o pastor Takayama sustentou muitos alunos em Pindamonhangaba. No ano de 95, eu fui cursar seminário bem jovenzinho, em Fortaleza, na capital. E na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, que é a Igreja Mãe em Belém do Pará, e é Belenzinho em São Paulo, de José Wellington, essa igreja que eu fiz parte mais de 20 anos. Havia na congregação do bairro de Quintino Cunha, vizinho Antônio Bezerra, um diácono chamado Antônio Carlos Farias. Ele trabalhava com consórcio de celulares. E quando eu preguei no domingo uma palavra, ele disse, olha, a sua palavra faz lembrar o seminarista que fez seminário em Pindamonhangaba, São Paulo, o Henrique Jorge, que é um evangelista daqui, o mais conhecido. Você pregou tão parecido com ele, eu sei que você veio de outra região. Eu falei, eu vim do Rio Grande do Norte, eu estava morando no Rio Grande do Norte. E ele disse, eu vou pagar 1 ano de seminário se você quiser fazer o Stadec, que vai iniciar as aulas agora, na sede da Assembleia de Deus. Eu também aceitei, né? E nesse podcast, o Abílio Santana disse que o pastor Idecaso Takayama pagou para ele também o seminário de Pindamonhangaba. E eu sempre ouvia falar que era o melhor do Brasil, ou talvez a melhor opção que havia, ou o único que havia naquele porte. E eu lembro-me que me disseram que o pastor Francisco Bezerra, que estava em um bairro chamado Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, me disseram que ele era um homem que tinha feito Pindamonhangaba, falava assim, fez Pindamonhangaba, fez um seminário.
E um dia eu fui até a igreja dele. E foi tão estranho. Eu já era líder de igreja na época. Foi tão estranho que eu estava reformando um templozinho lá. E a minha carta dizia que eu estava fazendo uma reforma e que eu era recomendado para cooperar com ele e ele poderia nos dar uma oferta de amor, né? E quando eu cheguei lá na igreja, havia um pregador de Goiânia que tinha um apelido de Focinho de Porco. Era um senhor chamado Caleb Cardoso. Ele só pregava prosperidade financeira. Estava pregando sobre as riquezas de Salomão e as éguas de Faraó. E aí o povo sorria, e o líder Francisco Bezerra, muito alegre. Aí, no final do culto, ele disse, olha, tem aqui um obreiro, uma pessoa que acho que veio aqui para receber ajuda. Aí falou, ele vai ficar lá na saída, você dê R$1 para ele. Rapaz, que coisa feia, nojenta. Eu fui embora rapidinho. Eu não fui ali para pedir esmola nem nada, mas a minha impressão de que o homem que tinha feito seminário em Pindamonhangaba não tinha nem aprendido a humildade, que forma de receber um obreiro, de recomendar, né? E esse já morreu, ele já morreu ainda, não era velho, ainda era jovem, ele partiu, né? Francisco Bezerra. E o outro que cursou o seminário em Pindamonhangaba foi o Henrique Jorge, um evangelista lá aqui do Ceará, e ele saiu da Assembleia de Deus e fundou a igreja Bet Shalom, lá no Conjunto Ceará, na segunda etapa. E uma vez eu fui falar com ele, pensa num cabra arrogante. Tão estranho aquele homem, tão estranho. Foi muito arrogante comigo. Eu apenas perguntei a ele o que fez ele sair da Assembleia de Deus. Ele deu uma resposta notória, ele disse, que vinhos novos em odres velhos não dá, né? Foi o que aconteceu, né? Eu tinha uma mensagem renovada, né? Eu não estava encaixando bem com o ministério, ok. Aí eu disse a ele que posteriormente, eu sei que eu sairia também da Assembleia de Deus, né? Aí foi até ele que recomendou e disse, procuro uma pessoa que eu tenho como amigo, não sei se ele é amigo para mim, que é o Francisco Bezerra, lá da Cidade dos Funcionários, que foi justamente aquele que disse que parece que eu precisava de ajuda, que eu fosse lá para a saída lá e desse R$1 para mim, lá, que botou o Caleb Cardoso, apelidado de Focinho de Porco, para pregar, né? Aí eu sei que ele foi e falou assim, olha, mas você não chega lá se oferecendo não, você chegou aqui se oferecendo. Eu me oferecendo? Aí meu pai do céu, olha a mentalidade do homem. É tanto que o trabalho dele não cresceu não, ele era bem conhecido, ele pregava, e ele dava uns seminários concisos de 6 meses. A minha esposa era jovem, solteira, e até fez esse seminário, SEDEP, Seminário de Estudo da Palavra, fez esse seminário de 6 meses com o Henrique Jorge, mas achei ele muito arrogante. E um outro que cursou o Pindamonhangaba também, que fui falar com ele lá na cidade de Parambu, onde ele foi pregar, um líder chamado Isaías me convidou para ir. E eu morava em Catarina, eu era pastor numa cidade, cidade vizinha mais distante, né? De Parambu, e aí fui lá. E aí peguei um cartão dele, do Abílio, quando ele foi pregar, ele sentou do meu lado, lá no caminhão, lá onde estava sendo realizado um evento na praça. Aí eu disse que queria falar com ele no final, e no final eu disse a ele que era pastor de igreja, mas queria ser itinerante. E ele disse, onde você quer chegar? Eu disse, o senhor é itinerante, eu queria uma orientação, uma dica. Dica de quê? Já foi ficando bravo já. Só porque eu perguntei. Aí eu disse, porque para eu ser itinerante, né, já faz um tempo que eu estou pastoreando, quase 8 anos, para eu ser itinerante, eu não sei como proceder, se eu deveria me preparar financeiramente para viajar para divulgar meu ministério, ou se eu deveria entrar em contato com pastores, presidentes de convenções para ver esse trabalho aí. Ele, olha, você fica sabendo que eu sou itinerante, com muito orgulho, bateu no peito, com muito orgulho, e fechou a malinha que estava com uns CDs dentro e saiu zangado. Aí eu, que diabo é isso? Que é isso, cara? Pois bem, o seminário não tem nada a ver com isso, né? Mas esses caras é uma coisa horrível, né? Pois é, quando eu lembro, o Abílio falou sobre o seminário de Pindamonhangaba,
a lembrança que eu tenho, a reação das pessoas são de pessoas que aprenderam a ficarem doidas da cabeça. Não generalizando, eu estou falando de coincidências. Tem nada a ver com seminário. Pindamonhangaba devia ser melhor do que o Stadec que eu fiz aqui no Ceará. Devia ser, eu não sei, né? Pois bem, então, o pastor Takayama, ele estudou medicina, ia ser médico, ganharia muito bem, mas abriu mão de ser médico. Em um podcast ele fala isso, para ser pastor. E ele tinha 2 carretas, ele morava, se não me falha a memória, era em Curitiba, Paraná, com a campanha Cristo Vive, para ganhar almas para Cristo. E ele certamente ganhou muitas almas para o sistema. Não foi para Cristo, porque assim, Jesus não tinha templo para botar ninguém dentro. Pelo contrário, igreja é eclésia, é povo chamado para fora do templo, do sistema. É a realidade, né? E Jesus estava na porta todo dia, ensinando na porta do templo de Herodes, chamando as pessoas que entravam ali, que era para segui-lo para fora. Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá, não é ficar preso no curral não. Entrará e sairá e achará pastagem. A pastagem não é dentro do templo, né? Pois bem, então, você vê que um homem abnegado, dedicado. Eu lembro que no ano de 94, eu estava na Maísa, no Rio Grande do Norte, aqui próximo de Mossoró, e a minha tia Rosinha, eu estava passando uns dias na casa dela, estava trabalhando na firma, na Maísa, e ela disse, meu filho, interceda pelo seu primo, Zé Maria, que ele era crente, morava em Fortaleza, veio para cá, deixou de fazer parte da fé, só quer jogar bola, quer ficar ouvindo música e não se interessa mais. Aí eu falei, eu vou interceder por ele, só vou sair daqui com ele crente. Passou 6 meses, e aí ele disse que só voltaria a servir na fé se fosse para Fortaleza para fazer parte de um grupo chamado Mensageiro de Sião. E aí eu lembro que havia uma fita de Takayama, do pastor Hidekazu Takayama, e tinha um 3 em 1, um som lá da minha prima, irmã dele, a Mazé. E aí às vezes de madrugada ele estava acordado, eu dizia, escuta aqui, botava a pregação do Takayama e o Takayama, Arabacandaraia, e aí ele começava a falar, Arabacandaraia, baixinho também. Aí o Takayama falando aquelas línguas e ele falando a língua também. Aí resolveu voltar e foi para Fortaleza, até hoje ele permaneceu, e eu lembro que ele gostava muito de ouvir pregação de Takayama, né? Eu também gostava de ouvir pregação de Takayama. Quando eu vi ele, na época que ele esteve pregando lá em Camboriú, e eu vi que ele tinha bagagem, sempre teve muito conhecimento, mas não ponha isso para fora, né? Porque se ele fosse falar a verdade mesmo, ia bater no sistema, e o sistema ia repudiá-lo, né? Aqui para nós, do canal Abrindo a Mente, eu não sei como é que esses homens conseguem matar a própria alma, crucificar o próprio espírito em nome do sistema, manter a chamada ética, se respeitar o ministério, elogiar outros líderes igual eles assim, sabendo que é um sistema que está longe da igreja do 1º e do 2º século, que está longe daquela igreja do Messias, que é um sistema mórbido, um sistema vampiro, que suga tudo para os líderes e a multidão fica carente lá. E é como é que eles conseguem dormir, botar a cabeça no travesseiro? Como é que eles conseguem levar essa farsa tão longe, apinhado de abusadores de menores, cheio de lavadores de dinheiro, cheio de adúlteros, obreiros adúlteros, cheio de obreiros promíscuos, e muitos deles homoafetivos não revelados que não saíram do armário lá dirigindo igreja, envolvidos com a maçonaria desde o início da igreja no Brasil, cheio, como é que eles conseguem manter isso? Glorificando a Zeus, falando em línguas esquisitas, se mantendo como cheio do Espírito Santo. Eu acho interessante isso, né? Pois Takayama foi um verdadeiro representante do sistema. Esses homens que eu sempre achava eles um poço sem fundo de conhecimento, enciclopédias ambulantes. Achava eles incríveis, mas uns 15 anos para cá, eu olhei e vi que eles são muito rasos, dignos de dó, porque há tanta coisa
para ser falado. Quer dizer, eu ouvia Napoleão Falcão dizendo que tinha um buraco na camada de ozônio, que o mundo estava esquentando e tal, tal, tal. Aí depois, anos depois, eu vim saber que é tudo uma farsa. O aquecimento global, tem muitos cientistas para provar isso. É um pretexto contra as pessoas, porque as sociedades da elite global desejam reduzir a população e culpa as pessoas por estar soltando gases e aquecendo o planeta. Mentira, não existe isso. O gás carbônico que o ser humano solta, as árvores pegam esse gás e transformam em oxigênio, aí um equilíbrio na natureza, e o degelo é natural, não tem aquecimento global, é tudo. E por que esses homens tão profundos não descobriram tantas verdades? Por que foi preciso um homem do Rio de Janeiro, Rubens Sodré, lá por volta de 2010, que era jornalista e que era narrador de futebol e que foi vereador no Rio de Janeiro, e lançou uma série de DVDs, Prepare-se, e um site no Google, um site chamado Verdade Oculta, e veio a começar a revelar, despertar essas coisas. Meu Deus, tantos pastores que eu conheci, que eu achava que era profundo saber das coisas, por que a Bíblia nunca falou sobre isso? Napoleão nunca falou sobre isso, Gesiel Gomes nunca falou sobre isso, Severino Pedro da Silva não falou sobre isso, Claudionor Corrêa de Andrades não falou sobre isso, Alcebiades Vasconcelos, Severino Pedro da Silva, Antônio Gilberto. Cadê esse povo, Nemuel Kessler? Cadê o povo da CPAD? Nunca revelou. Tanta coisa que um Rubens da vida revelou. E o Rubens foi aplaudido e todo mundo queria gravar os DVDs dele lá na Rua Conde de Sazedas, mas quando ele começou a bater no sistema, pegando os pastores, não era só Nova Ordem Mundial, aí todos os pastores viraram as costas e disseram que ele era só mentira. Ele era verdadeiro falando da Nova Ordem Mundial, mas quando bateu no sistema que envolve a parte dos pastores, porque a Nova Ordem Mundial envolve as igrejas, aí ficou ruim, né? Pois bem, eu admirei muito Takayama quando eu era novo convertido. Pensei que ele tinha muito conhecimento. Descobri, enfim, que o conhecimento que ele tem é do sistema, que a campanha Cristo Vive, tão maravilhosa que era, no meu entendimento, com 2 carretas, era para amealhar rebanhos de almas para o sistema, para serem presos na caverna de Platão, na matrix do sistema religioso, presos na grande besta, no sistema babilônico religioso, dando dízimo, dando oferta, cumprindo escala, contribuindo com construção de templo físico, sem tempo para pensar, recebendo doutrina da cartilha e comendo ceia falsa. Quem come do pão da vida, que é o Messias, pela fé, nunca mais precisa comer pão físico. Ele disse, nunca mais estarei convosco em ceia nenhuma, só uma nova no reino dos céus. Mas enfim, né, tão velhinho já, e trabalhou bastante para o sistema e parece que não acordou, né? E vai morrer assim. O Abílio disse que na década de 80 os pastores oravam, jejuavam, lia a Bíblia, fazia tudo isso, orava, jejuava, lia a Bíblia, mas pregava a cartilha, não pregava a verdade. Se na hora que fosse tirar as contribuições dissesse, trazei todos os dízimos, que é corte de foice, trigo, cevada, coentro, cominho. É comida. Hoje é comida, irmão. Traga comida, alimento para cá. Vamos juntar num canto. Traga comida. A casa do tesouro. E a casa do tesouro é o lugar onde tem o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. São essas pessoas. Cadê os carentes? Vamos separar os carentes, que é para a gente trazer e suprir eles, né? E vamos contar os milagres que Jesus faz, né? E o Evangelho. E a ressurreição de Jesus. Vamos falar sobre isso. Para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Pronto, a casa do Senhor é a casa de fala. Foi Jesus a casa de Deus, e a casa de Deus são pessoas que respiram, que comem, que bebem, que choram, que sofrem. São essas a casa de Deus. Aí sim seria um verdadeiro evangelho, seria uma maravilha, né? Mas não. Pregavam o sistema mesmo, endossando a autoridade deles, a hierarquia deles, as convenções deles, as escolas bíblicas deles. Sempre foi assim. Um sistema fechado com a maçonaria e com o judaísmo sionista maçônico. Essa é a verdade. É só pesquisar. Quem chegou aqui de paraquedas, me escuta um pouquinho, já fica blá, 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 blá. Veja outros vídeos e pesquise fora daqui. Pesquise para você saber. Agora, o Abílio falou uma coisa muito certa, não sei se vocês prestaram atenção. Ele disse, a igreja é o que o púlpito diz.
A igreja é o que o púlpito diz, aí lascou. Aí é para acabar mesmo, porque é verdade o que ele está dizendo. Se fosse a igreja do Messias, é o que o Messias diz. Mas a igreja, como não é do Messias, são de vários Messias falsos, são de vários pastores que Isaías diz que são cães gulosos, cada um querendo só a sua parte. O que eles pregam no púlpito? O domínio. Gente, Paulo disse para obedecer às autoridades. Pedro disse para obedecer ao rei. Tudo falso. Se Paulo falou para obedecer às autoridades, então ele contradisse o que Jesus falou. Porque a história diz que o próprio Pôncio Pilatos falou com Jesus e disse que via que ele era um homem íntegro, um homem justo. Mas ele estava chamando a atenção dos fariseus e Pilatos estava ligado com os fariseus pela política. Ele não ficasse batendo nos fariseus o tempo todo. E Jesus disse que como ele iria fazer a vontade de Deus e dar ouvido ao homem? E Pilatos disse, é só um aviso que eu estou dando, não me faça ordenar que você seja preso, alguma coisa do tipo, eu também temo a Deus. Aí você está mexendo com essas pessoas. Quando mexeram com os apóstolos, Gamaliel chamou os apóstolos na presença deles e conversou com os escribas e fariseus e saduceus e disse, vocês estão perseguindo esses homens, se a obra que eles estão fazendo é de Deus, não vai parar. Já pensou se formos tidos lutando contra Deus? E Judas, Tadeu e Teudas não fizeram movimento, mas não acabaram em nada? Se for de Deus, prossegue. Se não for, se acaba. E ordenou que açoitassem os apóstolos e que nunca mais falassem do nome de Jesus. Eles disseram, como é que nós vamos obedecer a homens? Se obedecêssemos a homens, não seríamos servos de Deus. Então, assim, como é que Paulo falou, obedeça às autoridades? Olha, eu entendo que, assim, toda autoridade, começando por Satanás, que está escrito, Jesus mesmo disse, o mundo jaz no maligno. Assim como Jesus, Paulo mencionou, que o mundo jaz no maligno. Pedro também mencionou algo a respeito. Então, o maligno é Satanás. Satanás é Ra-Satã. Ra-Satã, ele está nesse mundo que está moribundo e doente. Então, existe autoridade, existe presidentes que são primeiro-ministros e reis que são doentes. São usados por Belial, pelo mal. Não são justos. Trabalham para a nova ordem mundial. Eles trabalham para a elite global. Então, assim como tem o Senado totalmente corrompido por Satanás, a Câmara Federal corrompida por Satanás, bancada evangélica corrompida pelo capiroto, só trabalham por dinheiro mesmo, cães gulosos. E, enfim, os poderes estão dominados nesse mundo. Então, assim, se as leis foram criadas para serem obedecidas, a gente deve obedecer essas leis, não viver transgredindo. Agora, o que as pessoas ensinam é que tem as autoridades que são ungidas de Deus e que é tudo sagrado. Que essa hierarquia, essa coisa toda aí, isso não tem amparo com a igreja primitiva, isso não tem amparo com os apóstolos, isso não tinha amparo com o Messias. O Messias não atendia esse povo. Se for para você escolher entre servir o Criador e servir essas autoridades, você vai lutar para não estar infringindo a lei e vai fugir desse sistema. Porque, imagina, obedeça às autoridades, pronto, tem um homem aí matando todo mundo, eu vou seguir ele, atrás dele, Mao Tse Tung, eu vou atrás de Mao Tse Tung. Ah, tem um homem que ele queima os cristãos, mas ele é autoridade, ele é o imperador, Nero, eu vou estar lá com ele. Tem um homem aí que persegue os cristãos, é uma autoridade, é o imperador Caracalla, eu vou estar lá com ele. Eu vou estar servindo a ele. Tem um homem aí que é autoridade, viu? Ele deu um discurso e todo mundo disse, ó, isso é a voz de um Deus. Eu vou seguir esse homem. Ah, mas o homem caiu agora e está sendo comido de bicho. Como é que eu vou seguir esse homem? Ou seja, isso aí... Aí, o que é que eu estou dizendo? Quando o Abílio diz, a igreja é o que o púlpito diz. Aí a igreja prega autoridade, aí todos os crentes dizem, temos de obedecer o pastor porque ele é autoridade. É autoridade de quem? Como é que eles foram enviados por Jesus? Se Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e essa raça, as ovelhas dão a vida para eles, né? Eles pregam domínio, eles pregam marketing. Se a igreja é o que o púlpito diz, eles pregam marketing, ensinam as pessoas a correr atrás de dinheiro, né? Aí eles ensinam o quê? Eles pregam o medo. Diz que se deixar a igreja vai para o inferno, é atacado por Satanás, é uma vela que vai se apagar, uma brasa que sai do braseiro se apaga, e pelo medo domina essas almas perdidas. Eles pregam a ganância.
ensina o crente a ser ganancioso e simplesmente sair correndo atrás de dinheiro e viver a vida correndo atrás de dinheiro. Não foi para isso que Jesus nos chamou, né? E eles pregam a mentira, enfim. Se eles pregassem a verdade, as pessoas sairiam do templo. Pastores pediam ao pregador, né? O Abílio disse que pediam uma credencial e ainda uma carta de recomendação, né? Impressionante, né? Os pastores davam aos pregadores carta de recomendação para eles e tinham uma credencial, mas ainda assim, esses pregadores lavavam dinheiro, esses pregadores eram abusadores de menores, esses pregadores eram adúlteros, esses pregadores eram mentirosos, eram tudo, mas ainda tinha uma carta. Do que adianta essa carta? Paulo disse que nós somos cartas lidas, né? E do que adianta? Qualquer um crápula recomenda outro, mas eu penso que a igreja verdadeira não precisa de carta. O próprio Espírito escaneia a vida de cada pessoa. Se a pessoa falar uma mentira, o Espírito que está presente na igreja vai saber que ele está mentindo. Inclusive, vai até repreendê-lo, ele vai até se calar, não vai poder fazer nada. Não foi o que aconteceu com Ananias e Safira, que acabou morrendo, segundo o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos? Então, para encerrar, minha gente, eu não sinto falta daquele período que eu era novo, convertido. Aí eu via mensagem do Gilvan Rodrigues e dizia, eu vou colecionar as pregações desse homem, porque eu vou um dia pregar também assim. Aí eu ouvia a mensagem de Napoleão, vou colecionar, e colecionava. Mensagem de Takayama, eu vou colecionar. Eu achava muito interessante mensagem do Gesiel Gomes, vou colecionar essas pregações. Aí aqui no Ceará nós tínhamos um pregador, o Henrique Jorge, eu comecei a colecionar as fitas dele. Tínhamos Adelziro Júnior, um outro pregador muito famoso, que foi meu professor de homilética. E tínhamos alguns outros pregadores aqui. E aí surgiu Jackson Rodrigues, opa, comecei a colecionar. Juarez de Oliveira, Gilmar Santos, colecionando. E vários pregadores eu colecionava, sabe? Aí hoje eu procuro, sabe, um deles que bata nesse sistema nojento que está aí enganando as almas e não conheço nenhum, né? Não conheço nenhum. Quando eu saí em 2014, deixei de fazer parte do sistema, eu estava com a alma cansada, sabe, querendo ouvir uma palavra do Criador. A minha alma estava cansada. Aí eu começava a ouvir algum vídeo do canal Verdade Oculta, do Rubens. Aí a minha alma descansava. Porque ele pegava as notícias e ia mostrando a verdade, as coisas. Minha alma descansava, parece que eu tinha estado em um culto verdadeiro, né? Mas culto quer dizer serviço. Serviço é a favor dos carentes. É feijão, é arroz, é roupa, é comida para a pessoa carente, né? Mas aí eu sei que não temos aqui malabarismo, mágicas, não temos aqui efeitos especiais e muita coisa, apenas umas palavras singelas aqui. Mas eu sei que é o pão nosso de cada dia que o Pai nos dá. Eu sei que há pessoas que todos os dias escutam essas palavras e é como um alimento, porque quando sai fora do sistema, o tratamento de lá é pejorativo. Eles olham para a gente nos tendo como traidores, renegados, como que está desviado, e que agora tem 7 espíritos piores do que o primeiro. Não, os que estão lá dentro estão presos, eles sim. Eles têm 7 espíritos piores do que o primeiro. No dia que eles creram em Jesus, o espírito que se tinha alguma influência imunda saiu, eles nasceram de novo. Só que ao invés de eles crescerem no convívio do Salvador, não. Eles foram jogados dentro do sistema farisaico para os fariseus criarem eles, botando um fardo pesado nos ombros, e essas almas ficaram cansadas, né? Mas você está livre, está com a alma livre, ouvindo toda a verdade. Eu louvo ao Criador, agradeço por essa oportunidade de estar nessa plataforma, podendo falar essas verdades. Tudo que vem no meu coração, que eu vejo que é verdade, eu estou podendo falar aqui, e o algoritmo está aceitando até aqui, e que o nome do Pai seja glorificado. Amém. Então é isso. Diga nos comentários o que você acha. Diga o estado onde você mora. E deixa um comentário nesse vídeo. Dá um like aí. Estamos juntos sempre. Grande abraço em todos.